E fala, meus amores, vídeo novo aqui no canal. E hoje estamos aqui para fazer um teste e os comparativos entre o novo headset aqui do canal, o Corsair Virtuoso SE, e tá aí comparando com o nosso antigo fone que a gente tinha, o Redragon Scylla. Eu acho que é assim que pronuncia o nome desse headset. E vamos estar aí falando de alguns detalhes aí sobre os fones. Então, vem comigo para mais um vídeo. Começando aqui falando do Corsair, né? Vamos começar a falar pela conectividade dos headsets. O Corsair Virtuoso, ele tem 3 conectividades, né? Dá para você usar ele tanto wireless 2.4G, né? Usar ele sem fio aí. Você também pode estar utilizando ele via cabo ou cabo USB, que já acompanha o produto, ou também você pode usar ele com cabo P2, né, de 4 polos, que é aquele cabo que normalmente você conecta nos smartphones, né? Hoje em dia os smartphones não tem mais aquela conexão, né? Cada vez mais vamos estar perdendo aquela conexão de entrada de fone de ouvido, mas esse headset aí tem aquela conexão e com um simples adaptador aí dá para você utilizar no PC facilmente. Eu utilizo aqui, não tenho problema nenhum. E o Redragon Scylla aí, ele só tem uma conexão que é via cabo P2 e não é removível. E no Corsair Virtuoso a gente tem todas as conexões aí via cabo removíveis, dá para você trocar o cabo, dá para você utilizar da maneira que você quiser, dá para utilizar ele recarregando, dá para utilizar ele também pelo Wi-Fi, né? Então, ele é muito bom no quesito conectividade. Eu gostei demais da conectividade desse fone. Tá aí para você brincar bastante. Se você não gostar do software da Corsair, para que ele dá uma tratada no som, né? Então, se você não gostar, dá para você usar aí com fio P2, que o som vai ficar legal. Agora vamos começar aqui pelos testes que eu fiz. Eu fiz 2 testes aí para vocês. O primeiro teste vai estar aparecendo aí na tela. Vou começar com o Redragon Scylla. É um teste de decibéis, né? Eu queria ver quantos decibéis o fone atinge ali no seu volume máximo. Fiz o teste utilizando um vídeo, né? O vídeo onde a gente tem ali o som da AK do CSGO. E ele teve um resultado bem ruim ali para um fone, né? Ele tá bem abaixo dos 90 decibéis, o que é ruim para um fone, para você ali ter que ouvir as coisas direito, né? Apesar de eu utilizei ele por alguns anos e se acostuma. Quando eu botei o Corsair é levemente mais alto, então você dá uma estranhada de leves, mas depois você vai se acostumando com o volume, né? E do lado do teste do Corsair, né? Eu testei ele tanto sem fio, com fio USB e com o fio P2. E os testes foram quase iguais ali, né? A gente teve uma pequena redução de volume nele via Wi-Fi. Eu acho que foi rodada do teste, já que essa pequena oscilação é muito pequena, né? Não dá para considerar uma oscilação tão grande. Foi de 2 decibéis na média e 1 decibéis na máxima. Então, eu acho que foi na rodada do teste ali, o microfone deve que estava um pouco mais longe ali de captar. E lembrando que para esse teste de decibéis eu utilizei o preset meu, né? Eu modifiquei o preset do fone, já que eu não gosto do som que ele vem. E eu vou estar falando isso mais na parte do software aí da Corsair, né? Agora passando pro teste de microfone,
eu fiz o teste de microfones nos 2 headsets e vocês vão estar ouvindo agora esses testes aí e comparando com o nosso microfone aqui oficial do canal, o AmpliGame A8, e vocês vão estar aí vendo se a qualidade é legal, se é boa, se vocês preferem o Corsair Virtuoso ou o Redragon Scylla. Então, fique aí primeiro com o Redragon Scylla. E esse agora é o áudio do microfone do Redragon Scylla, né? Ele tem um microfone bem pequenininho aqui, é muito minúsculo, é colado aqui no headset, né? Esse microfone ele é levemente ruim, eu cheguei a utilizar ele muito pouco para fazer lives, já que ele capta muito o som do headset, né? Por ele tá muito próximo aqui do alto-falante, ele sempre capta ruídos quando você tá jogando ali jogos mais altos, tipo CS, PUBG, quando você tá atirando ele, então ele capta muito desse ruído. É um microfone bem básico, né? Vocês podem estar aí ouvindo o som dele, ele é ruim. Ele tá usando aí os filtros que eu utilizo aí com o AmpliGame A8 também. Os mesmos filtros que eu utilizei no Corsair Virtuoso. Vocês ficam aí com o som. Esse é o som cru aí dele, né? Se eu tivesse ouvindo alguma música ou alguma coisa, vocês estariam ouvindo também pelo microfone esse ruído. Por ele ser pequeno, né? Isso é um grande problema aí em alguns headsets de baixo custo. Então esse aí foi o áudio do Redragon Scylla. E agora vamos passar pelo som do microfone do Corsair Virtuoso. Vocês agora estão ouvindo o microfone do headset Corsair Virtuoso. É o microfone que acompanha o conjunto. Ele é destacável. Ele tem um botãozinho para mutar aqui. Então não vou mutar ele agora. Mas esse é o som dele aí. Sem muitos tratamentos. Só com os filtros que eu normalmente uso no OBS. Que é os mesmos filtros que eu utilizo no meu microfone aqui. O AmpliGame A8. Ele tá até aqui de lado habilitado, né? Então vocês estão ouvindo apenas o áudio do microfone do Corsair Virtuoso. Bem, eu fiz o teste aí utilizando ele via cabo, já que eu não notei diferença aí utilizando via Wi-Fi ou USB. Então eu utilizei aí o teste via P2, já que pelo menos o som do microfone se mantém igual em todos os 3 testes. E agora vamos falar um pouquinho do software dos fones, né? A Redragon não tem software nenhum, é plug and play, você conecta ali, já sai utilizando, você vai provavelmente utilizar o software da placa-mãe para controle de áudio, né? Você plugou, já sai ali configurado, tranquilo. E do lado da Corsair, eu vou estar mostrando aqui na tela para vocês. Aqui no software da Corsair, né? Como eu só tenho um dispositivo Corsair, só vai aparecer aqui o fone. A gente tem o receptor wireless dele, né? Que ele reconhece também para você fazer o pareamento entre os dispositivos. E também temos aqui o fone, né? O receptor wireless só tem 2 configurações aqui, que é a conexão para ver qual dispositivo ele está conectado. Então dá para você conectar outros dispositivos em um só receptor. É uma tecnologia da Corsair, né? E aqui temos a configuração onde você vai atualizar o firmware e ele vai ali falar qual que é a taxa que a tecnologia funciona, né? E na parte aqui do headset em si, temos algumas configurações como a iluminação RGB, vou estar deixando aí na tela para vocês. Então a gente tem aqui o espectro aquarela, dá para mexer a velocidade, tem o pulso de cor, né, que tá aqui em cores aleatórias, mas dá para você botar 2 cores para ele ficar alternando. Tem o deslocamento de cor, que é um outro efeito aí, que dá para também alternar. E temos o modo arco-íris, que é o modo padrão aí entre os dispositivos RGB, que é aquele RGB que fica passando, né? E temos aqui outros presets aqui de iluminação. Tem um personalizado, que eu uso, né, a cor estática, né? Eu uso a cor estática na cor roxa, porque todo o meu setup aqui é roxo, então eu utilizo ele aqui no estático roxo.
Também tem algumas outras configurações aqui que dá para você linkar, né, a cor do headset com alguma coisa do seu setup, como por exemplo a temperatura. Eu posso linkar ele aqui a temperatura e posso botar aqui, ó, na hora que o processador estiver acima de 60 graus, a cor vai ficar vermelha, estiver a 40 graus vai ficar amarelo e ele nunca vai estar a 20 graus para estar verde, né? Então dá para você linkar aqui, dá para você linkar com outros dispositivos da Corsair, dá para você linkar também com jogos, né? Dependendo que jogo que você vai abrir aqui, ele já abre na cor. Então o software da Corsair em questão de iluminação é bem completo. Apesar do headset ter um RGB bem discreto, eu achei bem completo. Aí tem a parte aqui do NVIDIA Broadcast, que dá para você vincular o iQ, que é o software da Corsair, com o NVIDIA Broadcast, que dá para você usar as tecnologias no headset. Eu acho que é mais os recursos do microfone, né? Que dá para você limpar o áudio, filtrar, deixar um áudio mais clean. Temos aqui o equalizador, né? Eu tenho vários presets aqui de equalização. Esse é o jeito que eu uso, que eu mais gostei de usar ele na função sem fio. Ele normalmente vem aqui no Puro Direct, que é aquele som puro, né? Aquele som clean, onde todas as frequências ali são meio que niveladas. Então, normalmente, a galera mais purista gosta desse som. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de som. Então, eu já uso aqui umas configurações diferentes. Eu tenho essa configuração aqui um pouco mais para grave, né? Eu tenho essa configuração aqui que estoura todo o áudio do microfone. Eu não utilizo ela muito, né? Essa daqui foi só uma configuração teste que eu fiz para ver a altura máxima desse headset. E tem a configuração que eu uso, né? Ela é praticamente a configuração teste aqui, com tudo no máximo, só que reduzido alguns níveis aqui no equalizador, né? E tem essa outra configuração, que é uma configuração mais aguda, onde dá para ouvir alguns passos a mais em alguns jogos muito específicos. Mas eu não gostei muito dela. Então, é as duas configurações que eu vou deixar aí na descrição, para você que tem esse fone aí testar e ver se você gosta, que é a que eu tô chamando de teste reduzido, que eu ainda não dei o nome para ela, que é essa configuração mais tranquila, né? Ela ajusta as frequências do headset. E também vou deixar essa daqui que eu gosto de botar quando eu vou ouvir música, que dá uma imersão melhor na música, fica legal. Para assistir uma série também fica show de bola. Então tá deixando essas duas configurações aí na descrição para vocês. E de resto eu utilizo aqui ele no máximo. Não utilizo essa opção de reposicionamento automático, onde ele vai tentar pegar todas as frequências ali, ver uma média e deixar elas. E eu uso ele aqui no estéreo, né? Eu não gosto de ativar o surround dele, o 7.1. Apesar de eu ter gostado, dá pra perceber um pouco mais de passos ali do que no estéreo. Mas como eu jogo muitos jogos diferentes, eu gosto de ouvir uma musiquinha, então eu deixo no estéreo, que pra músicas assim, pra alguns jogos o surround é meio ruim, então eu prefiro deixar no estéreo e não mexer. E na última configuração aqui que a gente tem no software é verificar a atualização de firmware. Tem aqui o nível de bateria, né, que dá pra gente ver o status da bateria. Dá pra mexer no brilho do RGB, dá pra eu dar um boost aqui no microfone, né, que é aumentar os decibéis. Modo hibernar, que eu utilizo, e quando você para de ouvir qualquer som no PC por 5 minutos, ele desliga o fone, né, para economizar a bateria. Ativa essa opção aqui de medidor de bateria na área de trabalho. Vocês não vão estar vendo, mas embaixo aqui da minha cam vai estar um medidor de bateria. Vou tentar botar aqui na tela para vocês, ó. Aqui embaixo tem o medidor do Corsair, ó. Ele já aparece aqui, se eu desligar ele some. Então é muito bom. E eu gosto dos avisos de voz para, às vezes eu tô jogando, tô com tudo minimizado, ele me dá o aviso de voz quando a bateria tá alta, média, baixa e crítica, né? E aqui a gente tem a opção de desabilitar o LED quando o microfone estiver ativo, né? Que o microfone ele tem um LEDzinho. E também temos aqui a opção de emparelhar o receptor. Eu liguei o receptor, já veio funcionando tranquilo. Depois eu fiz o emparelhamento aqui, mas
Tem uma galera que tem o fone e reclama que quando o fone chega não funciona, então tem que baixar o software, tem que tentar emparelhar aí com o receptor, né, pra funcionar. Nem sempre ele vem aí funcionando legal, então se você tiver problemas aí, é só dar essa emparelhada que deve começar a funcionar o seu fone. O meu veio funcionando tranquilo, sem problemas algum. Agora eu vou falar aqui pra vocês sobre o conforto desse fone. Eu não me adaptei muito bem a esse fone, eu achei ele bem desconfortável, apesar que já tô usando quase um mês ele aí. Eu tô achando ele bem desconfortável ainda. Eu ainda vou falar mais sobre isso no vídeo de prós e contras, mas os ajustes dele é muito bom, né? Ele tem bastante ajustes, vou estar deixando ele na tela pra vocês. As air cups dele mexe para todos os lados, dá para você virar para apoiar no peito, fica legal, né? Não machuca, dá para você voltar, ajustar se você tem cabeça grande, se você tem cabeça pequena. Ele tem bastante ajustes e ele não cai facilmente da cabeça aqui, então dá para você mexer para todos os lados. Ele não mexe muito e o clamp dele não é tão forte, tá, gente? O aperto aqui que ele faz na cabeça não é tão forte. O que dá uma sensação que ele vai ser instável, mas não, ele gruda na cabeça e é bem estável. Já o Redragon Scylla, eu já tenho ele há muito tempo, então ele já tá bem desgastado aí. Ele atualmente tem um clamp muito ruim, ele não prende muito na cabeça, mas ainda se mantém estável. Mesmo o clamp dele não fazendo força alguma na cabeça, né? Ele já tá bem desgastado aí, mas não foi um problema pra mim isso, até hoje, né? O único problema que eu tive no Redragon Scylla foi que o cabo do conector de áudio dele quebrou, né? Com 6 meses de uso quebrou e eu consegui arrastar ele com 3 anos de uso, até então trocar de fone, né? E falar em questão de peso, pegando os dois assim, ó, o Redragon Scylla é bem mais leve, ele muito mais leve assim do que o Corsair Virtuoso, mas o Corsair Virtuoso não é pesado, tá? Eu não vou pegar uma balança, botar aqui, vou falar pra vocês a experiência que eu tô tendo, né? Ele não é um fone pesado, apesar dele ser sem fio, ter bateria e ter tudo mais, a bateria dele é pequena, né? Normalmente esses fones gamers têm bateria menores, né? Justamente pelo conforto que a gente passa várias horas jogando. Já fones voltados para você ouvir música normalmente tem baterias maiores. E agora falando do som, eu gostava do som do Redragon Scylla, já que ele é um fone que tem as frequências graves bem mais altas do que as outras frequências. Eu gosto de ter uma experiência de grave melhor do que as outras frequências, né? Eu normalmente ouço bastante música quando não estou fazendo live nem gravando vídeos aqui pra vocês. Então eu gosto dessa sensação do grave. Já o Corsair Virtuoso, né? Ele não tem um som muito legal, não. Eu, pelo menos, não gostei da configuração padrão dele. Atualmente eu não ando usando ele muito sem fio. Eu ando utilizando ele bastante com fio. E eu tô preferindo utilizar ele com fio, já que com fio P2... o software da Corsair não influencia no som que ele vai ter. Então ele fica bem próximo da experiência que eu tenho aqui no Redragon Scylla. Eu gostei bastante. Já utilizando sem fio, eu utilizo naquela configuração que eu mostrei para vocês, que eu achei a melhor configuração para mim. Se vocês gostaram desse vídeo comparativo e dos testes do nosso Corsair Virtuoso, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.